Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte. Campeonato Brasileiro da Série A, rodada desse final de semana, teve 2 empates dos times catarinenses. O Avaí ficou no 2-2 contra o time do Grêmio ontem em Florianópolis e já no sábado a Chapecoense, jogando em Curitiba, não saiu do 0-0 com o Atlético Paranaense. Aliás, no sábado, o São Paulo bateu o Santos pelo placar de 2-1. Vamos ver os gols? São Paulo e Santos abriram a 31ª rodada. Os gols no Pacaembu saíram todos na primeira etapa, depois de um lançamento primoroso de Hernanes e uma finalização à altura de Marcos Guilherme, o São Paulo fez 1-0. No segundo gol, bonita foi a troca de passes do tricolor, concluída por Cueva. Em cobrança de escanteio pela esquerda, a zaga afastou e da entrada da área, Alisson bateu de primeira e marcou para o Santos. Final, São Paulo 2, Santos 1. Pouco depois, Flamengo e Vasco jogaram no Maracanã, mas nada de gols. No segundo tempo, o Vasco teve essa boa chance, que parou na trave, e William Arão, pelo lado rubro-negro, obrigou Martim Silva a fazer boa defesa. Final, Flamengo 0, Vasco também 0. Hoje, no complemento da rodada, o Palmeiras recebe em São Paulo a equipe do Cruzeiro. A partida está marcada para as 8 horas da noite. Uma vitória do Palmeiras deve incendiar o Brasileirão, já que a equipe ficaria apenas 3 pontos da liderança. Amanhã nós traremos mais detalhes de como foi a rodada desse final de semana. Pela Série B, o Figueirense venceu e o Criciúma novamente foi derrotado. Vamos ver as informações. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou na última terça-feira com a vitória do Paraná frente ao Vila Nova pelo placar de 1-0 e o empate entre Juventude e Náutico em 0-0. Na sexta-feira, o Figueirense venceu em Florianópolis o time do CRB pelo placar de 3-1. O Oeste bateu o Brasil de Pelotas por 1-0 e o Criciúma foi derrotado fora de casa para o Paysandu também pelo placar de 1-0. No sábado, o Boa Esporte e América Mineira empataram em 2-2. O ABC bateu Londrina pelo placar de 3-0, o Inter perdeu em Porto Alegre para o Ceará por 1-0, o Santa Cruz e a Luverdense empataram em 0-0 e no complemento da rodada, Goiás e Guarani empataram pelo placar de 1-1. O Inter lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, seguido pelo time do Ceará, que está em segundo com 58. O América Mineiro vem na sequência com 57 pontos e o Paraná fecha o G4 com 56. Depois aparece o Oeste com 52 pontos. O Vila Nova vem na sequência com 51. Londrina e Juventude têm 46 pontos cada. Goiás e Criciúma, 42. O Paysandu tem 41. O Boa Esporte, 40 pontos. Brasil de Pelotas, Figueirense e Guarani têm 39 pontos cada. E o CRB tem 38. Na zona do rebaixamento, a Luverdense soma 36 pontos. O Santa Cruz tem 32. O Náutico 28 e o ABC ou Lanterna também com 28 pontos conquistados. A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta terça-feira. Às 7h30 da noite, o Criciúma joga fora de casa contra o time do Goiás. Já às 9h30 tem Paraná e Oeste. Na sexta-feira, às 7h15 da noite, o Internacional recebe em Porto Alegre o CRB. No mesmo horário, o Juventude pega o Ceará. Às 9h30, o ABC enfrenta a Luverdense e o Paysandu encara o Vila Nova. No sábado, às 4h30 da tarde, o Figueirense recebe em Florianópolis o Brasil de Pelotas. Já às 5h30 tem Boa Esporte e Londrina, Guarani e América Mineiro e Santa Cruz e Náutico. Olha só, na última sexta-feira a FIFA reconheceu os títulos mundiais conquistados por Flamengo, São Paulo, Grêmio e Santos. Entidade valem como títulos mundiais os torneios intercontinentais disputados entre 1960 e 2004, antes que a FIFA promovesse o Mundial de Clubes. Com isso, o Santos tem reconhecido os títulos de 1962 e 1963, o Flamengo a conquista de 1981, o Grêmio em 1983 e o São Paulo as conquistas de 1992 e 1993. Com a decisão do Conselho da FIFA, o São Paulo passa a ser o clube brasileiro com mais conquistas, 3 no total, já que também venceu o Mundial em 2005. Os títulos de Copa Rio, que tinham disputas intercontinentais e foram vencidos em 1951 pelo Palmeiras e em 1952 pelo Fluminense, não foram discutidos pela entidade.
Os soviéticos eram considerados reis do xadrez, mas durante a Guerra Fria surgiu um norte-americano que passou a ameaçar a supremacia. No Cine Esporte de hoje, Estados Unidos e União Soviética se enfrentam no tabuleiro. O xadrez é um jogo tão complexo que, para dominá-lo, você precisa ser um praticante obsessivo, beirando a loucura. Esta é a tese de O Dono do Jogo, filme que explora diversas fobias. O medo do comunismo durante a Guerra Fria, o medo de perder a privacidade, o medo de não ser o melhor em sua área, o medo de não corresponder às expectativas de uma nação inteira, além de ser rejeitado pela comunidade e pela família. Bob Fischer, interpretado por Tobey Maguire, é um típico gênio perturbado. Ele descobre o seu talento na infância, elimina qualquer traço de vida social e afetiva para se dedicar ao esporte. E chega o grande dia em que desafia o adversário soviético Boris Passy, vivido por Liv Schreiber. O jogo do século se sobressaiu a Guerra do Vietnã e a invasão da sede do Comitê Nacional Democrata, no que se tornaria o escândalo de Watergate. O filme mostra a vitória do diretor Edward Zwick em tornar o xadrez cinematograficamente dinâmico. Mr. Fischer? Não sai daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Fica ligado, nós voltamos dentro de instantes. Para sua empresa crescer, ela precisa de assessoria contábil de qualidade. A Contabilidade Vignoli está no mercado há mais de 30 anos. Atendemos empresas de todos os ramos e de todos os tamanhos. Contabilidade Vignoli. Novo endereço, Avenida Belo Horizonte, Camboriú. A Conserve é um novo conceito em prestação de serviços para Balneário Camboriú e região. Portaria, recepção, zeladoria, limpeza e conservação e limpeza pós-obra. Contrate com a certeza de excelência através de profissionais qualificados e atendimento personalizado. Entre em contato e conheça as soluções que oferecemos para você. Telefone 3363-6620. O Centro Educacional Recriarte, que oferece ensino de qualidade há mais de 20 anos, está com suas matrículas abertas da educação infantil ao ensino médio. E para 2017, a escola estará ainda melhor, com amplas e modernas instalações que contam também com auditório para grandes eventos. É preciso que nossos alunos aprendam lições que inspiram atitudes da escola para o mundo. Venha nos conhecer. Rua Evelina Vieira, 64, Centro de Camboriú. Fone 3365-1441. A farmácia e drogaria Tatelini tem os medicamentos que você precisa, inclusive os controlados, suplementos alimentares e esportivos com registro na Anvisa e toda a linha de perfumaria. E para sua comodidade, a Tatelini está com novas e amplas instalações. Farmácia e drogaria Tatelini, tradição em bem atender você e sua família. Terceira Avenida, 1133, esquina com a Rua 2300, Balneário Camboriú. Fone 3366-4175. Estamos de volta com o Panorama Esportivo. Estamos há cerca de 2 semanas, já vivendo o horário de verão. E tem quem goste, tem quem não curte muito não, mas independente do gosto, é preciso neste período ter alguns cuidados especiais com a nossa saúde. É justamente sobre esse assunto que eu vou conversar com a Eugeandra, ela que é nutricionista. Eugeandra, muda alguma coisa agora com relação a essa questão de horário de verão, os dias ficam mais longos, mais períodos de sol? Como é que fica a questão da alimentação e hidratação nesse período? Agora mudou o nosso horário, então é importante que a gente comece a se hidratar mais nesse período, utilizando água aromatizadas, as frutas da época, para manter uma hidratação legal. E nesse período realmente começa a esquentar, começa a vir o verão, é interessante que a pessoa mantenha uma excelente hidratação, E pelo menos aí 1 litro de água por dia é extremamente essencial. Uma forma até de verificar uma boa hidratação é a pessoa verificar e observar a sua urina. Quando a urina às vezes está muito escura, é um sinal já de desidratação. Então é importante até que se questionar quantas vezes eu fui no banheiro hoje, Quantas vezes eu fiz xixi, E aí você vai pensar, poxa, então realmente eu acho que eu estou tomando pouca água. Então é um ótimo sinal também.
É claro que tem que respeitar a individualidade de cada um, né? Mas aproximadamente quanto que é o ideal de líquido para se ingerir durante o dia e se entre esses líquidos pode estar, além da água, sucos, enfim, outros tipos de bebidas? Sim, eu gosto muito de frisar na questão da água, mas a gente pode colocar a hidratação com água aromatizada, com chimarrão, que as pessoas consomem bastante, com chás, mas pelo menos assim 1 litro de água é bem interessante, principalmente para quem hoje busca perda de peso, né, e uma questão de melhora de circulação, as mulheres aí é interessante. E atletas, né, rendimento esportivo, a quantidade de água aumenta muito, vai 1,5 litro, 2 litros. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Nós temos em nossa orla, aqui em Balneário Camboriú, muitas pessoas praticam esportes, né? Então eles precisam realmente cuidar da hidratação. Isso, né? Hoje tem os surfistas, tem um pessoal que pratica esporte na praia e se mantém ao sol, então é importante a questão hidroeletrolítica mesmo, de sódio, de potássio, muita água com limão, sal, né? Uma boa hidratação. Como é que fica a questão da alimentação para as pessoas? Porque agora na época de verão também, alimentos mais pesados, deixa a pessoa mais lenta. Mais sonolento, né? Imagina almoçar nesse calor, um churrasco e depois de trabalhar, fica extremamente cansado. É importante alimentos leves e a gente é uma época gostosa de começar o consumo de folhas, é mais prazeroso comer uma salada, uma fruta gelada, né? Um abacaxi, uma maçã, uma laranja, saladas de frutas e as saladas mesmo, né? Umas saladas com bastante verde escuro, tomate, alface, rúcula. É importante frisar nos alimentos verdes escuros, né? Que tem uma questão de nutrientes grande e reposição de eletrólitos, que também tem água e também tem as vitaminas para repor essa questão de hidratação, né? Então é importante consumir esses alimentos. Para a gente encerrar, muita gente ainda sofre com a questão da troca de horário, né? Qual é a recomendação que você dá para essas pessoas? Eu estou sofrendo com isso, justamente. Então, a gente pode incluir chás, né, à noite, um chá de melissa, chás que são calmantes, passiflora, maracujá é um excelente. A gente pode fazer o chá de maracujá ou pode comer a fruta, né, com maracujá. O própolis também ajuda um monte, que além de ajudar na imunidade, a gente pode adicionar o própolis um pouquinho no chá, umas gotinhas, para a questão para o sono vir, né? É importante não mexer no celular, né? Não ficar com luzes claras, não ler livros muito claros, que isso tudo impede a produção de melatonina, né? Okay, obrigado, Eugêndria, obrigado pelas informações, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço o convite, obrigada. E, portanto, nutricionista falando a respeito desse assunto, você então que está ainda sofrendo com as mudanças de horário de verão, basta prestar atenção nessas questões que a gente levantou, que com certeza você vai ter uma vida mais saudável, principalmente agora nessa época. Meus amigos do esporte, hoje era isso. Fiquem agora na sequência com o Panorama Geral. Já está chegando por aí o Joaquim Lacerda. Um grande abraço para você.